Alô, pessoal, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor para você no nosso pós-jogo e falando de seleção brasileira de futebol. A seleção brasileira venceu, né, de uma maneira sofrida, de uma forma suada no final da partida que o Marquinhos fez o gol de cabeça e dando a vitória brasileira e o Fernando Diniz iniciando aí a sua trajetória na seleção brasileira com 100% de aproveitamento. Mas antes disso, pessoal, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, também ativando o sininho de notificação e também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e ainda acompanhando, seguindo o Conversa de Torcedor nas redes sociais, no Facebook e também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo de acompanhar o nosso Conversa de Torcedor Notícias, toda terça e quinta e sempre às 18 horas, no canal de YouTube, aqui do nosso Conversa de Torcedor, no canal do YouTube, e também o nosso programa ao vivo de todo sábado, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelo canal do YouTube do Conversa de Torcedor ao vivo, também acompanhando pelo site radioncsc.com e também pela Rádio Net, além também na nossa rádio 98.7 FM ao vivo, com Alberto Baide, Geraldo Rodrigues e eu, toda a equipe, falando sobre futebol carioca, inclusive com as informações do seu clube do coração, beleza? Vamos falar aqui, pessoal, sobre a vitória da seleção brasileira, vitória suada, né, de 1-0, gol marcado pelo Marquinhos no final da partida, né, e que o Brasil lidera as eliminatórias da Copa do Mundo, né, o zagueiro marcou de cabeça, após uma cobrança de escanteio do Neymar, e deu a vitória lá em Lima, do Peru, né, o jogo aconteceu ontem, e o Fernando Diniz iniciou seu trabalho na seleção brasileira com 100% de aproveitamento, né, e a segunda partida, o segundo jogo da era Fernando Diniz na seleção brasileira, nem de perto teve facilidade da goleada sobre a Bolívia, lá no estádio, lá do Mangueirão, lá no estádio de Belém do Pará, lá no Mangueirão. Mas terminou com resultado positivo, que deixou o Brasil líder nas eliminatórias da Copa do Mundo, nas eliminatórias sul-americanas, né? E nessa terça, jogando em Lima, no Estádio Nacional, o Brasil venceu pelo placar de 1-0, o gol do Marquinhos aos 44 da segunda etapa de cabeça, após o cruzamento do Neymar de escanteio, né? E manteve a invencibilidade, o 100% de aproveitamento nas eliminatórias. E com o resultado, né, o Brasil chega a 6 pontos em 2 jogos, né, o mesmo número de pontos do que a Argentina, mas leva a vantagem no saldo de gols e fica com a primeira colocação. E a seleção peruana tem 1 ponto, divide a 6ª colocação com o Paraguai, né, e teve 2 gols anulados, né, da seleção brasileira, que nós vamos estar falando sobre nesses motivos, que nós vamos estar, né, falando sobre esse momento em que a seleção brasileira balançou a rede 2 vezes no primeiro tempo, mas os lances foram invalidados por posições de impedimento, certo? Primeiro, o Neymar estava adiantado antes de cruzar em lance que terminou o gol do Rafinha, e depois o Richarlison completou o cruzamento do Bruno Guimarães em posição irregular. O segundo lance precisou da intervenção do VAR, que levou quase 7 minutos para tomar a decisão. Então, vamos falar aqui, pessoal, sobre essa situação em que, né, o time do Brasil teve mais posse de bola e teve mais finalização, que a gente vamos falar aqui muito sobre isso, né, mas com muitos momentos que teve dificuldades para levar perigo, né? No primeiro tempo, inclusive, e que temos aí dos lances, em que tivemos nessa situação também dos lances de impedimento dos lances, tal. No primeiro tempo, teve aí no início da partida que a seleção
né? Teve na seleção peruana também, inclusive, né? Que teve a chance aos 10 minutos, com a chance do Carrillo, né? Que cobrou curto, né? Recebeu de volta e cruza direto nas mãos do goleiro Ederson, né? Um dos lances, inclusive aos 10. Teve o lance do Rafinha, que o gol não foi validado, né? Por conta do lance aos 15, né? O Rafinha mandou para o fundo da rede, mas a arbitragem a arbitragem anula o lance. O Neymar, que recebeu o lançamento longo e tocou para o Richarlison, antes estava em posição de impedimento, né? Que estamos aqui falando aqui, e também de lances, inclusive, né? Que teve chances para a seleção da equipe peruana, com o time peruano chegando, né? Depois do erro de passe do Casemiro, após o cruzamento pela esquerda, o Marquinhos toca para a linha de fundo, né? E aos 20 minutos de partida. Então, o outro lance também do impedimento do Richarlison, do lance que o Brasil ronda a área da seleção peruana, o Danilo escora de cabeça, acha o Rafinha, que cruza para o Richarlison, um pouco desequilibrado, camisa 9 manda à direita do goleiro Gallese, aos 22 minutos. E aí, teve outro lance de impedimento, aos 28 minutos, que o Richarlison completa o cruzamento, o Bruno Guimarães de cabeça, coloca no canto esquerdo do goleiro Gallese, abriu o marcador, mas estava em posição irregular, né? E principalmente está aí. E outro desse lance, e tá até o gol anulado, inclusive, de após 7 minutos de avaliações, né, por conta do VAR desse lance, e foi por conta do impedimento, né? Depois o camisa 9 estava à frente no momento do cruzamento do Bruno Guimarães, né? Aos 35 foi anulado esse lance. E aí a seleção peruana teve chances, né? Com Catarrena, né? Que finalizou de longe e isolou. Depois do Carrillo tentou um corte antes, né? Tentou um corte na área, mas acabou desarmado por Casemiro, né? Aos 38 minutos do primeiro tempo. E aí, né? O time do Brasil teve duas chances, né? Que o Gallese fez uma defesa, né? Do chute do Neymar, né? Que o Neymar recebeu em grande passe do Rodrigo, na área, bateu forte cruzado, e o Gallese voa para evitar o primeiro gol do Brasil, né? Aos 44 minutos de partida na etapa inicial. E ainda teve a chance do time equatoriano e ainda teve a chance peruana com o Paulo Guerreiro, o atacante que teve o chute bloqueado no meio do caminho, né? O time peruano, a seleção peruana avançou, né? Mas o chute do Guerreiro foi bloqueado no meio do caminho aos 46 minutos, né? E aí agora tem essa situação que também aí de uma enrolação do juiz Fernando Rapalini, que teve o lance que em tese isso aí, que o árbitro soltou a bola para o início de partida e o Neymar rouba para sair na direção do gol, e o lance é paralisado e a bola fica com a seleção peruana. Aí teve a enrolação no final do primeiro tempo também por conta disso, né? Nessa partida. Então, teve outros lances, né? Teve lances aí do Rodrigo, né? Que o Casemiro achou um bom passe rasteiro para o Rodrigo aos 50 minutos na área, e o atacante bateu cruzado, a bola explodiu na marcação aos 50 minutos. E aí teve aí o lance, né? Depois do primeiro tempo, né? Os jogadores brasileiros reclamaram do senhor Fernando Rapalini, da Argentina, né? E que teve aí do tempo de acréscimo, inclusive. Mas o Brasil teve dificuldades, né? Para tentar conseguir tentar chegar no gol, né? O Gallese fez a defesa, né? Teve 2 impedimentos aí no primeiro tempo, inclusive, que até pelo menos aí que a seleção brasileira tentou chegar para tentar conseguir fazer gols. E aí teve a substituição da seleção peruana, por exemplo, o Grimaldo entrou no lugar do Andy Polo, né, um atacante por outro, né, da partida. E aí a seleção brasileira, né, tentando conseguir chegar mais, mas a seleção da seleção peruana chegou aí com o Tapia, que foi ao ataque e tocou de cabeça sem perigo aos 4 minutos. Pelo Brasil, a equipe do Brasil com Danilo, né, aos 9, que bateu o rasteiro de fora da área, não leva perigo
para o Gallese aos 9 minutos do segundo tempo. E tivemos aí outra chance com o Danilo, inclusive aos 18, né? Com o Neymar cobrando escanteio, o Danilo vai à direção da bola e o Coso toca para trás, mas o árbitro marcou o tiro de meta aos 18 minutos. E aí teve a substituição brasileira, primeiramente, com o Gabriel Jesus entrando no lugar do Richarlison, que teve aí, né, no jogo, né, que teve o gol anulado, né, inclusive, mas teve a situação da seleção brasileira do jogo. E aí teve a substituição do time peruano, né, com o Castilho entrando no lugar do Cartagena, né, o Jesus Castilho, né, que entrou no jogo no segundo tempo. E aos 26, o time da seleção brasileira quase fez o gol com o Rafinha. Mais uma vez, o goleiro Gallese soltou para botar para escanteio por conta, assim, de uma defesa, com a defesa peruana fechada, né? E o Rafinha girou e bateu forte de pé esquerdo e o Gallese fez a defesa aos 26 minutos para mandar para escanteio. E aí teve a substituição da equipe equatoriana para tentar conseguir chegar mais ao gol, com o Rui Dias entrando no lugar do Garrírio. O time da equipe peruana tentando conseguir se colocar no jogo. E aí teve a substituição do Brasil, né, com o Wanderson entrando no lugar do Danilo, o Martinelli entrando no lugar do Rafinha e o Joelito no lugar do Bruno Guimarães, né? E o Brasil chegando um pouco mais no ataque, né? E o Gabriel Jesus, por exemplo, chegou aí com o Neymar achando uma boa bola para o... E aos 41 minutos, com o Gabriel Jesus, inclusive, né, com o Neymar achando uma boa bola para o Gabriel Martinelli, né, no ataque, né, que dominou na ponta esquerda e cruzou, e Gabriel Jesus raspou de cabeça e jogou para fora, né? O Rodrigo fechava na segunda trave, inclusive. E aí teve aí numa cobrança de escanteio na seleção brasileira, que o Martinelli colocou na frente, tentou o cruzamento pela esquerda e bloqueou, né, a defesa peruana. E aos 54 minutos, né, numa cobrança de escanteio do Neymar, de cabeça, o Marquinhos, na primeira trave, toca de cabeça para o fundo das redes, né? Tocou de cabeça na primeira trave para o fundo das redes, e Gallese aos 54 minutos de jogo, né? E a seleção brasileira conseguindo aí fazer o gol, né, da vitória no Estádio Nacional de Lima, né? E aí teve a substituição da equipe do time da equipe peruana, né, da seleção peruana, né? E que o time a seleção peruana se lançou para o ataque por conta o Valera entrou no lugar do Trauco, né? O atacante Valera entrando no lugar do lateral esquerdo Trauco, né? E aí a seleção brasileira mudou aí, o Neymar saiu para a entrada do Rafael Veiga para tentar segurar o jogo, né? Para valorizar a posse de bola, a seleção peruana tentando achar alguma solução, mas a vitória do Brasil veio, né, nessa situação. Mas teve a situação, o Gabriel Jesus fez uma boa jogada no final da partida, né, pela direita, e cruzou, a bola baixa na marcação e sai, mas a seleção brasileira conseguiu essa vitória do Brasil. E o Marquinhos fez o 7º gol dele, né, em 80 jogos pela seleção, 5º de cabeça, né, inclusive. Final do jogo, o Brasil ganhou pelo placar de 1-0, o gol marcado pelo jogador Marquinhos, certo? E, né, a seleção brasileira, né, conseguindo essa vitória, né? Não foi uma boa partida da seleção brasileira, mas, né, foi uma vitória importante. Não foi uma boa partida que se esperava, mas o Brasil ganhou a partida, né? E os 3 pontos são importantes nesse momento. E que agora, né, vai ter essa seleção aí, a segunda leva de jogos das eliminatórias está marcada para outubro, nos dias 12 e 17 de outubro, né? Dia 12, lá na Arena Pantanal, o Brasil enfrenta a Venezuela, né? Dia 12, e no dia 17, em Montevidéu, joga contra a equipe uruguaia, né? De El Loco Bielsa, né? Que vai enfrentar contra a equipe do time do Marcelo Bielsa, né? A equipe do Uruguai, né? Dia 17 de outubro, né? E o Peru joga contra a equipe do Chile e a Argentina na mesma data FIFA. O Peru de Paulo Guerreiro, né, que perdeu o jogo, né, contra a seleção brasileira, a seleção peruana de Paulo Guerreiro, né?
joga contra o Chile e contra a Argentina na mesma data FIFA, certo? Então, meus amigos, vamos falar aqui dos números da partida. Temos aí a posse de bola, 63% para a seleção brasileira contra 37% da seleção peruana. Números do jogo, faltas 20-14 para a equipe do time do Peru, da seleção peruana. Finalizações 9-6 para o Brasil e chute no gol 3-0 para a seleção brasileira. Correto? Estamos encerrando aqui o nosso pós-jogo com vocês. Tá bom, pessoal? Não perca. 2 jogos do Brasil, contra a Venezuela, no dia 12, em casa, e contra o Uruguai, no dia 17, em Montevidéu, lá na cidade de Montevidéu, no Uruguai, inclusive. E o time do Peru, enfrenta contra o Chile e contra a Argentina na mesma data FIFA. Repetindo para vocês, Venezuela, dia 12, lá na Arena Pantanal, e Uruguai, dia 17, Montevidéu. O Brasil tem mais 2 jogos pela frente nas eliminatórias da Copa. Tá bom, pessoal? A todos vocês, muito obrigado a todos pela companhia. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, também deixando seu like, que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer nosso trabalho, também ativando o sininho de notificações para você receber os vídeos em tempo real. Também acompanhando e seguindo Conversa de Torcedor nas outras redes sociais, no Facebook, também no Instagram, @Conversa de Torcedor. E não esquecendo, meus amigos, não perca terças e quintas-feiras, sempre às 18 horas, no Conversa de Torcedor Notícias, e também acompanhando o Conversa de Torcedor ao vivo, todo sábado, a partir das 11 da manhã, 11 da manhã, na nossa programação da Rádio NSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando pelas redes sociais, do Conversa de Torcedor, principalmente no YouTube, que vai ter a transmissão ao vivo, também acompanhando pela rádio nsc.com, Rádiosnet, que pega para todo o Brasil, e também acompanhando na Dial, para você que é de Copacabana, Leme adjacente, 98.7 FM para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo do pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor com você. Falou, galera!